Olá, tudo bem? Meu nome é Everson Fernando Maluta, sou médico gastroenterologista e hoje eu vou falar sobre um assunto bastante comum na gestação, que é a azia. Talvez seja um dos sintomas mais comuns que a gestante apresenta. E o problema é que ela pode se apresentar tanto no início da gestação quanto no final, por razões diferentes. No início da gestação ocorre um aumento de alguns hormônios e esses hormônios podem provocar alguns sintomas gastrointestinais, náuseas, vômitos, azia. Isso é bastante comum. Com o passar do tempo, essa taxa hormonal vai reduzindo. O problema é que, apesar da redução dessa taxa, os sintomas podem aumentar, porque o feto vai crescendo. E à medida que o feto vai crescendo dentro da barriga da mãe, o estômago vai subindo. E esse conteúdo do estômago, o ácido que o estômago produz normalmente, ele pode subir. Essa pressão, então, dentro do abdômen aumenta e esse ácido do estômago começa a subir até o esôfago. E aí a gestante pode sentir azia, queimação, uma dor localizada aqui em cima. Então são vários os sintomas que a paciente, a gestante, pode sentir. E isso chama-se doença do refluxo gastroesofágico. Então é por isso que a gestante possui mais esses sintomas que uma pessoa que não está com o feto na barriga. Então é bastante comum. E tem algumas particularidades, algumas coisas que a gente faz diferente quando a gente está tratando de uma gestante ou de um paciente que não está grávida. A primeira coisa é a questão das medicações. Então existem várias medicações que a gente não usa, não costuma usar durante a gravidez, principalmente no primeiro trimestre. Vocês sabem que o primeiro trimestre é o trimestre que o feto está se formando. Então muitas medicações devem ser evitadas nessa fase. O segundo e o terceiro trimestre, o feto já está formado, ele só cresce. Então algumas medicações já estão liberadas. Então é diferente da gente tratar a gestante do primeiro trimestre com relação à gestante do segundo e do terceiro trimestre. Um exame que a gente costuma fazer para a doença do refluxo é a endoscopia. Isso também a gente tem uma certa cautela quando a gente está se tratando de uma gestante. Então, a gestante a gente não costuma fazer de rotina uma endoscopia. Se os sintomas são característicos, se os sintomas são típicos do refluxo, muitas vezes a gente deixa a endoscopia de lado, porque na endoscopia eu vou precisar usar um sedativo, o sedativo pode passar a placenta. Então a gente acaba deixando a endoscopia para emergências. Então a gente acaba tratando a gestante de doença do refluxo quando a suspeita é muito alta, mesmo sem usar a endoscopia digestiva. Existem medicamentos que a gente pode usar no primeiro trimestre, existem alguns medicamentos que a gente só usa no segundo e no terceiro trimestre. Mas além das medicações, eu também tenho algumas coisas nos hábitos alimentares que eu posso fazer para melhorar o refluxo. Fracionar as refeições, ou seja, comer pouco várias vezes ao dia, evitar deitar após as refeições, então você deve comer, o espaço entre você comer e deitar deve ser maior do que 1 hora, evitar os excessos, fritura, gordura, refrigerante, café, isso em excesso pode aumentar o refluxo, né? A doença do refluxo. E em casos muito acentuados, casos que a pessoa tenha, por exemplo, dificuldade de dormir, às vezes a gente recomenda até a elevação da cama, então eleva a cama ou usa um travesseiro anti-refluxo para que esses sintomas reduzam durante a noite. Então, você fazendo isso, fazendo essas modificações alimentares e eventualmente usando medicação, a tendência é que você não sinta nada, a tendência é que você não tenha nenhum sintoma, que você melhore da doença do refluxo. Isso funciona muito bem, mas lá em casa tivemos alguns problemas. A minha esposa, quando ela ficou grávida, sofria muito do refluxo, ela tinha muita azia, muita queimação e eu, como gastroenterologista, tentei várias medicações e nenhum dava jeito, ela não conseguia ficar bem do refluxo, sentia muita azia durante o dia, durante a noite, colocou travesseiro, mudou, enfim, nada ajudava. O que ajudou muito ela, e eu recomendo aos meus pacientes também, foi espinheira santa. Então ela começou a fazer chá de espinheira santa e isso, somente isso, melhorou a azia. Não, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Então, fazendo isso, a tendência é você passar uma gestação tranquila, a tendência é depois do nascimento do bebê esses sintomas cessarem, tenha uma gestação tranquila e precisando, procure o seu médico gastroenterologista ou seu obstetra para falar sobre isso.